Essa fase primordial que o Cruzeiro vem vivendo, né? Jogando um futebol vistoso, um futebol gostoso, de ver que há muito tempo o Cruzeirense não via, né? Tem nome e sobrenome, né? Léo Garden, né? Sim. O cara, desde que ele chegou, a gente se questionava muito aqui, aí é só uma viagem, né? A gente ele passou 40 dias treinando nesse time, o time vem, volta, não jogando nada, mas parece que ele colocou a casa em ordem, o time fisicamente bem preparado, né? Os jogadores entenderam a ideia que Léo Garden tinha sobre futebol, começaram a aplicar, os resultados estão acontecendo, tanto que hoje a gente já fala assim, o Gabigol tá brigando ali no meio de campo, você reinventou até uma posição pro Gabigol, que já tinha feito ali com o Pedro, acho que não tão assim igual ele tem feito agora, que ele realmente tá um 10 clássico, né? Aquele passe que ele deu pro Caio Jorge ali, que coisa com nojo, né? Deu aquele tapinha, Caio Jorge sai na frente do gol, mas isso tudo é muito do trabalho de Léo Jardim, que vem surpreendendo, talvez, né? Porque a gente não sabia, a gente conheceu o Léo Jardim de lá e tal, é um trabalho que tá dando gosto de ver do Léo Jardim e ver que os jogadores compraram a ideia, ressuscitando o atleta. É um trabalho primordial, né, Popó? Assim, só para trazer mais informações, esse jogo entre o Cruzeiro e o União Santa Fé é o jogo realmente... Esse não vale nada e é para ninguém, né? Tanto o Cruzeiro quanto o União não tem a menor chance de se classificar na Sul-Americana. O Cruzeiro tem 4 pontos, o União tem 3. Esse jogo, gente, é só importante para o Cruzeiro manter essa sequência invicta, né? São 9 jogos de invencibilidade, o Cruzeiro aí podendo brigar pelo 10º jogo, tem um jogo difícil no final de semana contra o Palmeiras, então tudo indica que o Jardim deve colocar um time bem reserva mesmo, bem mexido, deve ter algum jogador ali que precisando de mais minutos, um ou outro jogador do Sub-20 ali aparecendo para ganhar mais tempo, alguém que talvez um Matheus Pereira que não jogou o último jogo, né? E aí pode ser que ele não queira que fique muito tempo sem jogar, sem atuar por conta de ritmo, então talvez 45 minutos, alguma coisa assim. A gente vai descobrir isso amanhã. Mas a mudança do Cruzeiro, eu acho que ela parte muito dessa mudança de filosofia, né, gente? De entender que... e aí, como eu estava falando antes, de entender que o futebol brasileiro também é físico hoje, né? Também é um futebol de muita imposição, um futebol em que você precisa estar correndo e correndo certo, né? Não basta só correr você vai só cansar, você tem que correr certo, você tem que entender o seu adversário, você tem que entender as suas características, e isso o Leonardo Jardim fez muito bem, porque a gente até brincou ontem na rádio, né? O que ele deve ter assustado no primeiro jogo dele no comando do Cruzeiro é brincadeira, você chega e fala assim, não, vou pegar aqui contra um dos piores times do Campeonato Mineiro, que era o Democrata, com todo respeito, mas era um dos piores times do Campeonato Mineiro. Vou colocar os meus reservas aqui para ver quem que eu posso aproveitar, porque eu já tenho uma ideia de quem são os melhores tecnicamente. E os reservas fazem uma das piores partidas que eu já vi no Cruzeiro nesses últimos anos. E olha que partida ruim do Cruzeiro nos últimos anos tem muitas. Mas essa contra o Democrata, assim, ela é icônica. É goleiro saindo do gol e tomando gol sem goleiro. Zagueiro correndo para lateral e deixando espaço, atacante tentando finalizar e chutando para trás. Foi assim, bizonho essa partida. Então, o Leonardo Jardim ele tem um mérito assim, que para mim é muito grande de chegar e conseguir fazer esse time, dentro das características dos jogadores, se tornar um grupo, esse grupo render coletivamente, que para mim é o mais difícil do futebol, quando você consegue fazer com que as peças se encaixem para render coletivamente, e a partir disso potencializar jogadores bons, que tinha no elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro, e aí muita gente confunde, porque, gente, quando a gente estava aqui criticando Alexandre Matos e criticando a diretoria do Cruzeiro, era mais uma questão de gestão, era mais uma questão de não resolver problemas do que pelas contratações feitas na janela. Ninguém acha que o Cruzeiro foi mal no mercado, ninguém acha que o Cruzeiro errou em trazer Fabrício Bruno, ninguém acha que, pelo menos a gente aqui, nunca achou que o Cruzeiro errou em trazer o Gabigol, ninguém que achou que o Cruzeiro errou em fazer algumas contratações. O Christian foi um jogador que eu defendi. E eu falei, eu gostava dele no Atlético Paranaense, é novo, eu acho que ele pode ser um bom volante. Só que a forma como a gestão de futebol do Cruzeiro estava sendo feita era um problema muito grave. E tem que saber diferenciar, tá? Tanto que a partir do momento em que essa gestão sai de cena e a chave da toca é entregue para o Léo Jardim, as coisas começam a andar. O Léo Jardim ganha autonomia para poder fazer o time, para poder montar o seu grupo, para poder contar com os jogadores e para encaixar essas peças dentro do seu melhor. Coletivo, potencializando o individual. Esse que é o cenário do Cruzeiro hoje. Então, hoje o Cruzeiro pode ir ao mercado com uma certeza maior,
com mais precisão, contratar menos pessoas para melhorar o time do que num cenário de 3 meses atrás. Sinceramente, o Leonardo Jardim, depois do jogo contra o Democrata, ele deve ter pedido 11 jogadores. A gente sabe que ele chegou a pedir goleiro. Ele falou assim, não, pelo amor de Deus, meu goleiro reserva não estava no gol. Ele tomou um gol que ele saiu andando pro lado, assim, o gol ficou aberto, um cara chutou. Quando dá bug no jogo. Exatamente. Então, assim, ele deve ter pedido uns 11 jogadores.